Oi, bom dia para você. O Record News Rural começa agora. A Embrapa fez um dia de campo em Mato Grosso para incentivar a produção de leite no estado. Olha só. Apesar do desempenho positivo na criação de gado de corte, o estado de Mato Grosso tem enfrentado desafios na cadeia leiteira. Mato Grosso já esteve entre os 10 maiores produtores de leite do Brasil, mas agora vem enfrentando quedas na produtividade. O estado de Mato Grosso tem uma influência, o gado de leite tem uma influência muito grande do gado de corte. O produtor tem uma preocupação muito grande em produzir bezerros para corte. E por essa razão a questão genética não evolui como deveria evoluir. Então o ponto do Girolanda como opção é justamente para tentar fortalecer o padrão genético do rebanho. Outro fator importante tem sido o clima. O calor intenso em Mato Grosso diminui o desempenho das vacas Girolando 5/8. Pensando nisso, a Embrapa Agro Silvio e Pastoril tem desenvolvido pesquisas com sistemas integrativos visando a melhoria no bem-estar animal e, consequentemente, o aumento na produção de leite. Em Sinop, a estação experimental foi palco de um dia de campo, recebendo pecuaristas de todo o Brasil para apresentar os resultados obtidos com os estudos. Essa é a segunda edição do nosso dia de campo de produção leiteira no sistema de integração lavoura, pecuária, floresta. Isso é importante ressaltar, esse diferencial, a pasto, né? E nessa edição nós estamos tendo 3 estações técnicas, onde nós vamos abordar muito sobre a qualidade do leite e o papel da cooperativa nesse processo, né? Há alguns anos, a Cooperativa Agropecuária Mista de Terra Nova do Norte firmou uma parceria com a instituição de pesquisa, visando fomentar a bacia leiteira mato-grossense. Durante o evento, representantes ressaltaram a importância do cooperativismo. A Embrapa, desde 2018, ela vem desenvolvendo trabalhos aí de incentivo a melhoramento e a aumento de produção do leite, E a Copernova não sendo diferente, então ela veio abraçada a essa causa, juntamente com outros órgãos, como a CEAF, a Empaer. Então, assim, programas de melhoramento genético, melhorias de reforma de pastagem, novas culturas, novas cultivares, Então, a gente tem alguns programas que a Embrapa sempre está inserida junto com a gente e a gente percebe que isso vem gerando frutos. Segundo informações do IMEA, em 2024, houve uma queda de 1,94 ponto percentual no índice de captação de leite no estado, enquanto o preço pago ao produtor caiu 0,22%, chegando a R$ 2,15. Para 2025, a expectativa do Instituto é de que a recuperação do mercado consumidor possa alavancar o consumo de produtos lácteos, oferecendo uma margem mais confortável aos produtores. Mesmo assim, os custos elevados com a alimentação do gado devem continuar causando preocupações. Do Mato Grosso, nós vamos para Cascavel, no Paraná, onde está a repórter Ingrid Alves. Ela acompanha de perto o show rural Copavel. Ingrid, bom dia para você. Os produtores estão encontrando muita tecnologia por aí, né? Estão encontrando muita tecnologia, muita novidade, e tem muitos lançamentos e também muito sol, viu? Uma hora dessa, o sol já está quente aqui no Paraná. Bom dia para você, Kelly, todo mundo que nos acompanha. Olha, show rural Copavel realmente é um show, viu? Eu confesso que eu não conhecia a feira, estou encantada com a estrutura, com o acolhimento dos paranaenses e também com as novidades. Por onde a gente anda, tem lançamento, tem muita coisa para ser mostrada, para ser vista. E quando a gente fala em tecnologia, geralmente a gente pensa em grandes máquinas, em computadores, em fórmulas complicadas, mas aqui, como a gente pode observar, em pequenas plantações também tem muita tecnologia, até porque essa feira também é voltada para o pequeno e médio produtor, de cooperativas, independentes, então tem muita novidade por aqui, inclusive a gente vai conferir agora, porque eu conversei com alguns produtores que estão passando por aqui durante esses dias de feira, e eles estão gostando do que estão vendo, viu, Kelly? E quem está mostrando novidade também tem muito para dizer. Eu planto soja e milho e vim aqui para ver se tem alguma novidade, buscar um conhecimento aí, para ver se a gente consegue agregar no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Eu vim à procura de maquinários para começar os colheitos e os plantios de novo, E aí disse que tem umas boas propostas. Então, vim dar uma olhada. Assim como o Carlos e o Daniel,
Milhares de produtores estão aqui em busca de novidades para incrementar a produção. E quando se fala em tecnologia e lançamentos, feiras como o Show Rural Copavel é o lugar onde tudo que é mais novo está sendo apresentado. Como esse sensor tridimensional desenvolvido por uma empresa de nutrição animal. Ele mede o nível de suprimentos dentro do silo e emite um alerta automático para a cooperativa. É hora de mandar mais ração para a fazenda. Sem esse sistema, a medição é feita manualmente. O produtor agora tem a logística da entrega otimizada. A gente acredita que a gente tem que ajudar o produtor a ganhar mais dinheiro, porque ele tem ali o capital dele, né, a terra que ele coloca, o capital financeiro que ele coloca. Então a gente tem que ajudar nesse sentido. E muitas das inovações apresentadas na feira são demonstradas em áreas como essa. E com uma projeção de safra cada vez maior, os produtos também precisam ser cada vez mais eficientes. Mas o agricultor tem domínio da porteira para dentro, da produtividade, do quanto ele pode produzir, do potencial produtivo. E cada vez mais, para ele alcançar esse potencial produtivo, ele precisa de produtos que sejam mais eficientes, né, que tenham um controle, um amplo espectro de controle, porque hoje na agricultura as pragas estão muito dinâmicas. A polinização artificial do maracujá aumenta em muito a produtividade da fruta. Veja como é aplicada a técnica manual. Ela sobe na flor de forma delicada e faz o trabalho eficiente. Armazena o néctar e leva o pólen até outra flor. Assim, a mamangava, espécie de abelha, poliniza naturalmente. Para ter uma fruta assim, grande, bonita e saborosa, é preciso fecundar a flor do maracujá. Na plantação do Júlio, ele conta com a ajuda dessa aliada, mas para aumentar a produtividade, faz também a polinização artificial. É uma etapa que requer um cuidado especial e as mãos femininas são bem-vindas. Agora a gente vai mostrar como é feita a polinização artificial da flor do maracujá. Olha como ela é linda. E a gente vai conversar com a Camila Coelho, que é nutricionista, esposa do Júlio, há mais de um ano, um pouquinho mais de um ano, né? Já faz esse trabalho. Explica pra gente como é que é feita essa polinização. Um trabalho assim delicado, né? E manual, né? Então ela tem que ser feita diariamente, todos os dias. A gente vem aqui, pega a flor. E o pólen que está aqui embaixo, a gente tem que levar até aqui. E cada pólenzinho é uma sementinha do maracujá. Porque aqui a gente tem o órgão feminino e o masculino. Então a gente tem que pegar o pólen dessa flor e levar até aqui em cima. Deixa eu fazer de novo. Esse aparelhinho acaba facilitando. Né? Mas só que ela não auto se poliniza. Então a gente pega o pólen daqui e leva para uma outra flor, como essa aqui, por exemplo. Tá vendo que a membrana tá a mais aqui acima? Aí a gente tem que trazer ela até aqui em cima também. Se o produtor não tiver esse equipamento, ele pode fazer a polinização também só com a mão? Só com a mão, pode sim. Como é que vem é feito? Aqui o mesmo processo. Ele traz o pólen aqui para cima. E sua mão fica cheia. Aí fica cheia de pólen e aí passa. E aí acaba passando para outra flor. Eu também quis participar dessa etapa tão importante na produção. Júlio, pode me contratar. A gente está precisando de mão de obra. Aí, tá vendo? Ó, dependendo da diária, eu venho, hein? Cada flor fica aberta por apenas algumas horas e espera ser polinizada. Se for fecundada, dias depois é possível ver o fruto, bem pequenininho. Olha que bonitinha essa fruta. Essa tem quantos dias? Esse tem 3 dias. Esse daqui tem 5, que ele está mais maiorzinho, né? Tá vendo? E esse daqui, 1 dia. Que bonitinho daqui. Agora, você é nutricionista, fala pra gente as propriedades, os benefícios do maracujá para a nossa saúde. Rico em vitamina C e antioxidante. Para você ter uma ideia, a gente que está comercializando a polpa de fruta, o segundo suco mais consumido é o maracujá. Ele só perde para laranja. Eu adoro o suco de maracujá. É muito bom, refrescante e cheio de vitaminas.
Nesta propriedade do Lago Oeste, Júlio cultiva a seleção Imperador do Cerrado, que ele mesmo criou. A fruta tem baixa acidez e muita polpa. Com a polinização manual, o agricultor tem mais de 70% de fertilização das flores, enquanto a natural, as taxas são próximas a 20% e 25%. Por ano, ele produz cerca de 900 toneladas e abastece não só o mercado local. Hoje nós já mandamos maracujá para São Paulo, para Goiânia também, e nós estamos encaminhando as nossas primeiras amostras de maracujá para a França, né? Eles compram maracujá da Colômbia, uma quantidade muito grande de maracujá, e eles estão buscando um maracujá de qualidade. Então a própria Embrapa acabou nos indicando para que a gente apresentasse essa amostra. E a qualidade dessa amostra, em virtude de ser de baixa acidez, grau Brix elevado, e uma coloração diferente, mais vibrante, atraiu o interesse das pessoas lá fora, e nós queremos então em breve começar a mandar os nossos primeiros maracujá aí para a Europa. Um dos alimentos mais consumidos pelo brasileiro, o ovo, está mais caro neste ano. O preço já subiu, sabe quanto? Mais de 35%. Seja frito na chapa, na omelete, mexido ou na receita do pão de queijo, o ovo é um alimento indispensável em qualquer padaria. Só nessa daqui, em Goiânia, são 1.800 dúzias por semana. O problema é que o preço disparou. Aumentou demais, né? Ontem a gente pagava 110 numa caixa, com 30 cartelas, hoje eu pago 250 com 30. Só neste ano, o preço do ovo subiu em média mais de 35% em todo o Brasil. Esse aumento está acompanhando, embora um pouco tardio, o aumento do preço das carnes, tanto de frango quanto bovina, inclusive suína. Outros dois motivos justificam a alta no preço do ovo. Um deles é a demanda, que normalmente aumenta nesta época do ano com a volta às aulas. O segundo é que parte da produção brasileira tem sido exportada para a Europa e os Estados Unidos. Por lá, a dúzia do ovo já custa o equivalente a R$ 60. No Brasil, o preço não chega a tanto. A cartela com 30 ovos pode ser encontrada na faixa dos R$ 30. Mesmo assim, bem acima do que os consumidores estavam acostumados a pagar. Antigamente a gente optava por ovo por ser mais em conta, mas hoje em dia com os valores é melhor comprar o frango. Começam hoje as reuniões do BRICS Brasil. Até sexta-feira vão ser discutidas as agendas de emprego e agricultura. O BRICS vai realizar as duas primeiras reuniões sob a presidência brasileira a partir de hoje, com a agenda de emprego sendo discutida até o dia 13. Na pauta, as mudanças climáticas no trabalho e o avanço da inteligência artificial. Amanhã e sexta-feira, os ministérios da Agricultura e Pecuária, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca e Aquicultura vão liderar as discussões sobre a agenda da agricultura. Os principais tópicos incluem sustentabilidade, inovação e financiamento agrícola, mercado internacional e segurança alimentar e nutricional. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada durante a presidência do Brasil no G20 no ano passado, vai fazer parte da discussão. A 17ª cúpula do BRICS vai ser em julho. Até lá, o grupo vai ter realizado cerca de 100 reuniões sobre uma ampla gama de questões. Com as mudanças nas presidências da Câmara dos Deputados e do Senado, o agronegócio espera avanços em pautas importantes para o setor. O cenário internacional é desafiador, com oscilações no câmbio, concorrência com mercados exportadores e, somado a tudo isso, ainda tem as mudanças climáticas. Então, o que é preciso ser feito agora para dar mais segurança à produção de alimentos aqui no Brasil? Quem chega para fazer uma análise é o Renato Buranello, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio. Bom dia, Renato. Seja muito bem-vindo sempre ao Record News Rural. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês e poder discutir essa importante pauta aí dentro de um novo cenário aí no Legislativo. Exatamente. Olha, um dos pontos bem importantes, né, para o setor é o licenciamento ambiental. Vamos começar falando por ele? Sim, eu acho que, né, entre toda essa agenda estratégica aí, que agora passa a ser renovada com as novas presidências, eu acho que o licenciamento ele vem em boa hora, né? Você sabe que a gente tem um Código Florestal, né, extremamente rígido e de certa forma, equilibrado, né, entre os setores, mas as atividades, né, agroindustriais dependem de licenciamento
né, a cada exploração dessa atividade. Isso pode ser um processo talvez mais simplificado. A gente tem, né, esse projeto que segue nessa linha e eu acho que a gente tem que olhar assim dessa forma para não tornar mais oneroso, né, a atividade, por outro lado, mas também não abandonar os cuidados, as proteções necessárias. É um ano de COP30, né? E o agro, ele tem batido muito nessa tecla de sustentabilidade, né? A gente tem aqui visto várias ações de muitos produtores preocupados com isso. É um tema, assim, do nosso setor. E você citou bem, a gente tem esse Código Florestal que é forte, mas a gente precisa realmente deixar as normas mais claras. E muitas vezes parece que empaca, né? Não há um andamento necessário de acordo com o que o setor realmente precisa. Eu acredito que sim. Eu acho que há uma grande agenda e ela se integra, né? Quando você fala de seguro, crédito, logística, marco temporal, a questão fundiária, tudo isso relacionado forma um grande complexo, né? Que atende ou atenta para todas as atividades, seja antes, dentro e pós-porteira, né? Então eu acho que, de fato, um ambiente novo, com essa, né, o novo ar dentro do novo legislativo e das suas presidências, eu acho que podem, de certa forma, direcionar melhor essas questões, né, e dando, de certa forma, também um melhor regime, uma maior liberdade de atuação, né, não descuidando, evidentemente, né, das práticas, da sustentabilidade, a questão, né, da regulação e compliance em relação a todo ordenamento que cuida do nosso regime legal para o agronegócio. Renato, ao longo de 2024, a gente mostrou aqui muita insatisfação com relação ao acesso ao crédito, por exemplo, né? A gente fala muito do seguro rural, a importância do seguro rural em tempos de mudanças climáticas, mas o fato é que preciso ter dinheiro para investir, né? Exato. Você falou bem, eu acho que é uma pressão orçamentária a cada ano. O Plano Safra, né, agora ele começa a sua discussão ali para abril, maio, né, ter o seu lançamento. O que ocorre muitas vezes é que a gente encontra, né, um cobertor curto nesse sentido. Precisamos de mais crédito, né, as margens mais apertadas, o custeio da produção mais apertado e você vê uma pressão sobre o governo. Além da equalização de taxa de juros para os recursos obrigatórios, o que eu vejo, e aí a saída talvez passe por aí, é a gente olhar mais para o crédito privado e para a maior participação no mercado de capitais. O que eu quero dizer com isso? Diminuir a pressão orçamentária sobre o governo e o governo incentivar, né, e buscar a maior participação do mercado privado de crédito para o agronegócio. Aí, só para terminar, como você também disse, o seguro é fundamental. Aquilo que a gente não consegue medir o risco é o seguro que vai cobrir. E o mercado financeiro vai entrar mais ou menos de acordo com a maior participação também do seguro nesse risco, ou na divisão desse risco. Renato, e sobre o marco temporal, hein, que a gente também tem tratado bastante aqui, o que a gente pode esperar para 2025? Outra grande questão, né? Essa questão aflige muito o setor. Você sabe que a questão da propriedade é muito cara, né? Principalmente no meio rural, né? Essa estabilidade com a rediscussão, né? Deixando isso muito claro, a Constituição veio estabelecer o marco, né? E que, portanto, aquelas áreas até então reconhecidas e protegidas eram aquelas que, de fato, teriam o seu segmento dentro dessa proteção específica. O que ocorreu com a reinterpretação é uma certa insegurança jurídica, o que está colocando o setor, né, dentro dessa trave. Qual será, portanto, o critério a partir de agora em relação, né, a áreas, né, indígenas ou que podem ser reconhecidas como dos povos indígenas? Então, nesse caso, rediscutir isso e colocar, né, de certa forma, a discussão também como será feito o processo de análise disso e como será a reparação, né, no caso de desapropriação, por essa finalidade, eu acho que ainda deixa várias incertezas e que, portanto, coloca, de fato, nessa questão fundante, que é a questão da propriedade, né, ali está ligada à identidade do produtor rural, eu acho que a gente, de fato, deixa uma nuvem bastante cinza sobre isso
e que deve, agora aberto pelo STF nas audiências entre as partes, mas eu acho que deve colocar um ponto final nisso e também, né, colocar o legislativo ali dentro, né, da sua competência, no caso também da lei que foi aprovada para a regulamentação do marco temporal. Renato, vamos falar de um assunto que a gente também tem acompanhado de perto aqui no Record News Rural, mas que demanda investimento, e investimento alto, investimento pesado. Estou falando da infraestrutura dos portos, né? Vários setores do agro reclamam muito do atraso. Isso impacta, obviamente, nas nossas exportações, né? Impacta aí para o mercado internacional quem exporta. Precisa de investimento, ou seja, o Congresso, na sua opinião, deve ajudar o agro nesse sentido, ou seja, propiciando a liberação de verbas também para essa infraestrutura? Eu acho que, né, um plano logístico hoje para o agronegócio, dada que a gente está, né, colocando a cada ano safras recordes, né, aumento da produção, e com o aumento da produtividade essa pressão também vai aumentar, eu acrescentaria aos portos a questão de armazenagem. A gente tem um problema sério de armazenagem comparativamente, né, a outros estoques estáticos em outros países, grandes produtores, a gente fica bastante aquém. Isso tem gerado um custo maior e, portanto, o nosso produto na ponta final fica mais caro. Quando nossos portos são comparados com os portos mais eficientes do mundo, isso também ocorre. Se eu falar principalmente de Santos e Paranaguá, né, a gente ainda não tem a melhor eficiência e os melhores custos. Evidentemente, um plano de Estado, né, com o apoio do Legislativo, acelerando esse plano logístico para o agronegócio, dada a potência dentro da fazenda que o nosso setor tem se transformado, eu acho que, de fato, a gente vai para uma direção melhor. Merece esse plano, né? Merece a atenção do nosso Legislativo e Executivo, de fato, porque o que está ocorrendo, né, é um aumento dessa pressão e exportação de custos que a gente não precisaria incorrer. Renato, tem um outro ponto muito importante. A gente sabe da força do nosso agronegócio, mas nem tudo são flores. Existem muitos desafios importantes e que se refletem, inclusive, no número de recuperação judicial. Você acompanha tudo isso de perto. De que forma o Congresso poderia ajudar o produtor? Qual que é a realidade que você encara no dia a dia em relação a esse ponto, a recuperação judicial? Olha, é o que você falou, mais um ponto extremamente importante e tem chamado nossa atenção, Kelly, porque o número é recorde hoje dentro do setor, dentro do nosso segmento. Mas relativamente é baixo, né, pelo volume, né, de agentes econômicos que participam. Evidentemente, sim, ainda é baixo no volume, nesse, né, número absoluto, mas relativamente é extremamente relevante porque mostra um pico, mostra uma curva ascendente, né? Você falou legislativo, acho que legislativo há pouco tempo atrás, na reforma da lei de recuperação de empresas, criou um capítulo próprio da recuperação judicial do produtor rural. Ali se estabeleceu dois grandes pontos, né? Requisitos mínimos para esse pedido, muito ligado à transparência, balanço, contabilidade, né? E alguns créditos protegidos, dada a função, a natureza desse investimento, desse recurso e como ele foi feito. Assim, por exemplo, os recursos obrigatórios têm uma proteção, uma vez que o Tesouro Nacional participa da equalização, né? A questão da CPR Barter, aquele que, né, a revenda, o distribuidor que forneceu os insumos, deveria receber esse produto e não pode ser lançado ao plano de recuperação judicial, e aí vai. Do outro lado, contabilidade. Eu preciso apresentar números. Qual é a minha dívida? Nós aqui na pessoa física fazemos isso, as empresas em geral, em outros setores fazem isso. Eu preciso apresentar balanço, passivo, ativo, qual é a minha alavancagem, qual é a minha dívida de curto prazo, qual é a minha dívida de longo prazo, onde é que está indo o recurso, a destinação dos recursos e os créditos tomados. Nesse caso, o que eu acho é que na análise do pedido, a qualificação desses elementos na entrada não tem sido feita. Então, muito se vê no aumento de volume é a admissão de qualquer pedido que seja, na ideia de que, né, na dúvida, é melhor processar-se a recuperação judicial, né, e o que dá esse boom maior em número de pedidos. Por outro lado, o respeito às garantias, o respeito aos créditos extraconcursais é fundamental. Senão a gente, de fato,
não vai evoluir consistentemente nesse mercado de crédito privado que eu falei que é tão importante e, para mim, é o futuro do financiamento do setor. Mais crédito privado, maior participação do mercado de capitais. Renato, você inclusive já participou de reuniões no Ministério da Agricultura. Eu queria destacar aqui algumas ações do governo para o nosso agro. Recentemente anunciou a agricultura integrada para a segurança energética, com união inclusive de esforços de ministérios. Tem também um esforço maior para o escoamento da safra 25, a questão do passaporte agro. Ou seja, existem algumas ações, inclusive com a abertura de novos mercados internacionais, sempre há esse esforço. Mas como você vê a relação governo e Congresso em relação ao nosso agro? É uma questão intensa, eu diria, né? Já teve momentos de mais estreita relação e momentos que a gente vê, de fato, um distanciamento maior ou um cuidado menor, poderia dizer assim, tá? Eu acho que o nosso ministro tem feito um esforço grandioso, sinceramente. Ele tem chamado as entidades, chamado as associações, tentado, né, cumprir com essa agenda prioritária. Né? Vide esse esforço do seguro rural, mudança aí de modelo, abertura de mercados que foi feito lá atrás. A ex-ministra Tereza Cristina fez muito nesta gestão, se fez mais ainda, né, na questão de abertura de mercados. Então eu acho que isso é louvável. Né? Na questão da relação, eu ainda vejo que temáticas que são, né, reinterpretadas ou colocadas de novo dentro de uma outra cor, de uma nova visão, tem gerado essa insegurança. O marco temporal é uma delas. Eu acho que a falta de cuidado ali pode, de fato, estremecer esta relação e dos pontos fundantes, né, de participação do agronegócio. O que eu vejo? Outras que são, né, mais estruturantes, como seguro, crédito, elas precisam, de fato, já dizerem algo no médio e longo prazo. Não dá mais para esperar o plano safra a cada ano. Ele chega já dentro do movimento da safra. Nós precisamos pensar em planos quinquenais, pelo menos 3 anos, se não 5 anos, mas que pudesse dar o mínimo de previsibilidade, maior segurança ao produtor. E dentro dessa agenda, né, de reinterpretação, a gente ter decisões, de fato, mais rápidas e que, de certa forma, traga segurança dos contratos e da questão de propriedade, o respeito à propriedade privada, né, que é tão cara ao produtor rural, que hoje, né, tem gerado a maior participação de riqueza do país, hoje tem vindo do agro, a maior balança comercial positiva vem vindo do agro, e eu acho que o setor precisa dessa maior atenção e de um plano de Estado, né, não de uma gestão pontual a cada ano ou ligada exclusivamente ou quase exclusivamente ao plano safra. Renato, muito obrigada. Sempre importante para a gente te ouvir aqui, contar com a sua análise. Um bom dia para você e até a próxima. Eu quem agradeço, estou sempre à disposição e é um prazer mesmo falar com vocês. Obrigada mais uma vez. Essa edição do Record News Rural de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!